Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre o primeiro dia do julgamento da recepção da denúncia do Bolsonaro no inquérito do, entre aspas, golpe, né? Então, hoje tiveram duas sessões ao longo do dia, uma sessão na parte da manhã, uma sessão na parte da noite, e não teve nenhuma novidade, foi o script que todo mundo esperava, né? Aceitar, até aqui tá tudo correndo certinho, eles estão lendo as preliminares, estão aceitando as preliminares todas, ou seja, tudo indica que vai ser aceita a denúncia contra Bolsonaro na sessão de amanhã, o que é o que todo mundo esperava mesmo, ninguém esperava coisa diferente, porque como eu expliquei para vocês, o STF está numa posição agora que é uma posição que ele não tem alternativa. Ele precisa achar um golpe do Bolsonaro de qualquer forma, não importa se tem golpe, se não tem golpe, se as provas existem, se as provas não existem, ele precisa criar um golpe a qualquer custo, porque a narrativa deles depende disso, né? Eles não estão percebendo, é o problema do longo prazo que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo mais adiante, mas por enquanto não teve novidade nenhuma. A novidade que teve foi o fato de que o Bolsonaro foi lá no julgamento, sentou na primeira fila e ficou encarando o Alexandre de Moraes, que ficou tremendo igual vara verde, meu amigo. O Alexandre de Moraes tremendo pra caramba na hora de ler os papéis. Dá pra ver os papelzinhos assim, tremendo tudo assim na frente do Alexandre de Moraes. Meu amigo, eu não sei qual foi o efeito que o Bolsonaro esperava, mas o efeito de amedrontar o Alexandre de Moraes ele conseguiu, né? O pessoal da esquerda tá todo encucado aqui, porque a esquerda tá falando assim, não, porque Bolsonaro vai fugir, porque Bolsonaro é a solução, ele fugir aqui, ó. 3 saídas para Bolsonaro, fugir, fugir e fugir, e não sei o que lá. Eles estão doidos para o Bolsonaro fugir. O que eles querem é isso. Lembra, o que eles querem não é punir Bolsonaro, o que eles querem é destruir Bolsonaro politicamente. Bolsonaro está indo no caminho contrário, ele está enfrentando. Não, vou para a cadeia, vou aqui, vou me condenar, vou me botar na cadeia e eu vou lá. Vamos entender esse caso aqui, porque no final das contas, essa jogada do Bolsonaro deixou o pessoal da esquerda meio numa posição complicada. E até o pessoal jornalista, né, o pessoal da Globo e coisa e tal, que estava esperando uma grande comemoração para hoje, que não, começou o julgamento do Bolsonaro, esperavam que o Bolsonaro fugisse e coisa e tal. O pessoal ficou preocupado, cara, olha só. Essa notícia foi sugerida por Jonas Não Leu a Cartilha, Xandão Potter e a Censura Secreta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, olha só, o recado que integrantes do governo Lula viram com a ida de Bolsonaro ao julgamento. Eles não estão entendendo. Como assim? Eu achei que Bolsonaro ia fugir, porque o pessoal fica falando que Bolsonaro é frouxo. Aliás, isso é outra história, né? Tem um monte de pessoas da, entre aspas, direita brasileira. Não, porque frouxonaram, porque Bolsonaro é frouxo, não sei o que lá. Os caras tudo valentão de Twitter, sabe aquele negócio? No Twitter é valentão pra caramba, né? Se for ver na vida real, o cara é um banana, né? E fica falando, não, que Bolsonaro, mas frouxonaram e não sei o que lá e coisa e tal. Bolsonaro foi lá, sentou na primeira fila aqui, ó, na primeira fila da plateia lá do STF e ficou encarando os ministros um para um. Aquilo que eu falei para vocês, o recado é claro, o Bolsonaro sabe que essa onda vai virar. Os ministros do STF sabem que essa onda vai virar. O Bolsonaro está ali para ouvir eles, da boca deles, o que eles estão falando ali, porque a volta vai ter volta, vai ter volta. Não vai ser imediata, não vai ser agora, vai ser daqui a 10 anos, talvez daqui a 15 anos, mas vai ter volta, né? Esse troço todo é para amedrontar o pessoal, e o pessoal percebeu. Tá aqui, olha só. O pessoal da esquerda estava comemorando, né? Não porque Bolsonaro vai fugir, porque não tem saída, Bolsonaro vai... Não porque Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para preparar a fuga do pai, porque o pai já está querendo fugir também. E aquilo que eu falei para vocês desde o início, o melhor que podia acontecer para esse pessoal é o Bolsonaro fugir mesmo. Olha só, se o Bolsonaro chegar a fugir, eu até entendo ele fazer isso por conta de que seria realmente, né, ficar na cadeia, esse tempo todo ele vai ficar na cadeia um bom tempo, eu não vejo outra alternativa, infelizmente, mas é uma coisa ruim, é uma coisa dura, né? Ninguém quer fazer isso, ninguém quer ficar na cadeia, né? E vocês sabem que existe o risco dele ser morto na cadeia, né? Se contrataram o Adélio Bispo do lado de fora, imagina o que não vão contratar quando ele estiver na cadeia, né? Mas, de qualquer forma, o Bolsonaro tá ali enfrentando o pessoal. E o pessoal da esquerda ficou com medo, cara. Ficou aqui, ó. Ministros do STF não descartam plano de fuga de Bolsonaro em andamento com Eduardo nos Estados Unidos. Tá todo mundo, eles estão torcendo para isso. Porque se o Bolsonaro fugir, eles têm tudo que eles querem. Eles podem dizer que tá vendo? Bolsonaro era culpado mesmo. Se não fosse culpado, não tinha fugido e coisa e tal. É aquilo que eu falo para vocês. Eles não querem. Eles sabem que Bolsonaro não fez nada de errado. Eles sabem que não teve golpe nenhum no final das contas. O que teve foi uma cambada de abestado lá escrevendo plano de golpe
na internet achando que tá arrebentando. Eu sou golpista, vou escrever um plano do golpe, ó, punhal verde e amarelo, e não sei o que lá, puta que pariu. Enfim, o que teve foi um monte de aloprado fazendo merda, né? Agora, o pessoal, eles querem destruir politicamente o Bolsonaro. Esse que é o objetivo desse pessoal. Eles não perceberam ainda que não vão conseguir fazer isso. Mesmo que eles prendam Bolsonaro, mesmo que eles matem Bolsonaro, eles não vão conseguir acabar com isso. Por quê? Porque é um movimento de baixo para cima. O que existe na sociedade é uma insatisfação enorme com o status quo atual. O que vai acontecer se for Bolsonaro, ótimo, se não for Bolsonaro, vai ser outra pessoa e vai continuar esse movimento do mesmo jeito que está acontecendo agora. A esquerda tende a perder força, o STF tende a perder força, e ninguém vai esquecer o que esses ministros do STF estão fazendo em termos de perseguição pura e simples a Bolsonaro, tá? Aqui, ó. A aposta de ministros do Lula é na fuga de Bolsonaro, não sei o que lá. O pessoal da esquerda estava todo mundo doido para Bolsonaro fugir. Eles queriam que Bolsonaro fugisse, né? Só que Bolsonaro não fugiu, né? Bolsonaro foi lá e sentou na primeira fila lá, ó, olhou para a cara do Alexandre de Moraes para ver a decisão do voto dele, né? Aqui, ó. O que ministros do STF acharam da presença de Bolsonaro no julgamento, né? Primeiro que não tem que achar nada, é direito do Bolsonaro, ele é o cara que está sendo acusado nessa história toda, né? Para ministros do STF ouvidos pela coluna sob reserva, ou seja, nenhum teve coragem de falar que era ele, né? Lógico, não vão ter, estão cagando de medo. Bolsonaro decidiu acompanhar a sessão na primeira turno para demonstrar que não é covarde, não pretende fugir se condenado pela corte, né? O que é um ponto realmente, é lógico que esse é um dos elementos. Mas não é só isso, é o que eu falei para vocês, o Bolsonaro quer ver da boca de cada um desses caras eles falando, porque esse jogo vai virar. Escreve o que eu tô falando para vocês. Não vai ser ano que vem, não vai ser em 2026, não vai ser em 2027, mas em algum momento, entre agora e 2035, esse jogo vai virar. E esse pessoal aí todo, o Bolsonaro vai enfrentar todos eles em outra posição, de outra forma diferente, né? Com a gente reconquistando o poder democraticamente no Brasil e esse pessoal aí tendo que pagar pelos crimes que estão cometendo. Na avaliação de ministro do Supremo, Bolsonaro estaria tentando superar perante o eleitorado bolsonarista da imagem de fragilidade que teria demonstrado até então em relação ao chamado inquérito. Que imagem de fragilidade? Todo mundo vê que isso é uma perseguição danada. Que fragilidade o quê, poxa? Né? Onde é que eles tiraram isso, né? Enfim... E aqui, ó, integrantes do STF avaliam ainda que compareceram ao julgamento em plenário, o ex-presidente também tentou criar um clima de um ambiente de intimidação com os ministros da corte. Como assim intimidação? O cara não é nada, o cara não é presidente, não é nada no Brasil. Por que intimidação, né? É lógico, a verdade intimida esse pessoal, porque eles sabem que eles estão mentindo, eles sabem que eles estão inventando uma narrativa que não tem sustentação. Eles estão jogando naquele fato que eles esperam fazer o fato consumado, sabe? O vitorioso escreve a história, né? Aquele papo do fato consumado. Depois que a gente condenar Bolsonaro, eles estão esperando isso, um monte de gente na Rede Globo está esperando isso, um monte de artista está esperando isso, depois que a gente consumar o fato, tiver condenado o Bolsonaro pelo golpe, acabou, não tem mais nada, acabou o bolsonarismo, né? A gente vai reescrever a história do nosso jeito, e não sei o que lá, e aí não interessa o que teve, eles vão se preparar para uma surpresa enorme, né? Enfim, o que para os magistrados o presidente não tinha conseguido. Olha aqui o Alexandre de Moraes, olha o papelzinho aqui do Alexandre de Moraes aqui, olha o papelzinho aqui, ó. O papelzinho tremendo pra caramba. Igual vara verde, o papelzinho na mão do Alexandre de Moraes, tremendo, igual não sei o que lá. Aposto que ele teve que pedir para ir no banheiro depois. Dá licença que eu vou ter que resolver um problema ali, eu tenho que passar um fax. Vou ele passar um fax, porque faltou um documento aqui, vou ir no fax, passar um fax. O pessoal mais novo nem sabe dessa piada, né, gente? Na minha época, quando a gente falava passar um fax, é quando você tinha que ir no banheiro, né? Fax, vocês nem devem saber o que é, né? Fax é uma máquina que você passa o documento assim, sai do outro lado, né? Mas o pessoal usava isso como uma desculpa para você ir cagar, né? Então daqui a pouco o Alexandre de Moraes vai passar um fax aqui. O cara tremendo igual vara verde, meu amigo. Não, porque ele tentou nos intimidar. Mas não nos intimidou. Nós não estamos intimidados com a presença dele aqui. E não sei o que lá, e coisa e tal. Alexandre de Moraes tem muita falta de testosterona, meu amigo. Eu vou te falar um negócio. Enfim, o que o Bolsonaro espera desse julgamento? Bom, a essa altura, o Bolsonaro falou que espera justiça, né? Mas é lógico, a gente sabe, todo mundo,
Já tem aqui a informação. O Zanin, quando começou a ler o voto dele, já chamou o pessoal de réu, né? Ou seja, não é réu ainda, né? Em tese, são acusados por enquanto, ou indiciados por enquanto. E, em tese, se a decisão final for pelo aceite da denúncia, eles se tornam réus, né? O Zanin já... Alguém tem alguma dúvida? Alguém duvida que é jogo de carta marcada isso aqui? Tá todo mundo sabendo que não tem nada, né? E, de novo, se você vê os votos, eu acompanho o julgamento. Ah, aliás, outra coisa importante, tá? Isso daqui ó, ainda está acontecendo o julgamento no momento que eu estou gravando esse vídeo. Está no finalzinho, tá? Tem aqui, ó, 3.000 pessoas assistindo no canal do PT. Praticamente ninguém, cara. O PT queria fazer um show, queria fazer um negócio, tá vendo? Bolsonaro sendo condenado. Vamos acompanhar a condenação do bolsonarismo. Ninguém quer ver essa porcaria, ninguém está preocupado com isso. 3.000 pessoas só vendo a live do PT. E o que dá para ver aqui é tipicamente o Alexandre de Moraes recusando todas as preliminares, né? O que é preliminar? São as questões que impedem o julgamento do mérito. O mérito, no caso, é o recebimento da denúncia do Bolsonaro, né? O recebimento da denúncia é a decisão principal que eles vão tomar, e no caso, as preliminares são as decisões que eles têm que tomar antes disso. E aí é tipo, os advogados alegaram a nulidade do depoimento do Mauro Cid, anunciaram a nulidade do depoimento de não sei quem, coisa e tal. E o que você adivinha que o Alexandre de Moraes está falando? Não, que não tem nulidade nenhuma. Alegaram cerceamento de defesa porque não tiveram acesso aos autos. O Alexandre de Moraes, não, que tiveram acesso completo aos autos e não sei o que lá, teve acesso a tudo. E aí todos os outros falam assim, eu acompanho o relator, acompanho o relator, acompanho o relator, acompanho o relator, igual bonequinho. Tá um clima de medo, meu amigo, um clima de medo. Esse pessoal sabe que tá vendendo a alma e que vai ser cobrado isso deles em uns 7, 10 anos vai ser cobrado essa alma desse pessoal, né? É o que eu falo para vocês. Nada diferente do esperado. Mas o fato do Bolsonaro ter chegado lá e ter desequilibrado emocionalmente esse pessoal já entregou o medo que eles têm dessa história. Outra coisa engraçada é que a imprensa tá cheia de notícia aqui, ó. Alcione diz que gostaria de ter descasado com Moraes. Xuxa critica Bolsonaro, vontade de pegar e dar um soco, e não sei o que lá. Aí eu fico assim, caramba, o que é isso daqui? Isso daqui era a mídia querendo reunir artistas para criticar Bolsonaro essa semana. Eles queriam fazer isso. O problema é que nenhum artista quis se meter nessa história, porque tá todo mundo vendo a merda que isso vai dar. O pessoal que já tá com o olhinho fora da lama, que já é esquerdista, não gosta do Bolsonaro, tá torcendo pro Bolsonaro perder. Mas ninguém quer falar abertamente, porque está vendo a merda que vai dar, tá vendo que não tem base jurídica nenhuma essa porcaria. Tá vendo que a direita vai continuar crescendo no Brasil e vai pegar o poder daqui a pouquinho. Então ninguém mais quis falar. Quem falou? Alcione e Xuxa. Né? Alcione, porque pô, já tá mais pra lá do que pra cá mesmo, e Xuxa, porque, putz, grila, retardada mental completa, né? Foram as duas que eles conseguiram para falar alguma coisa mal de Bolsonaro essa semana, porque o resto do pessoal todo já tá preocupado com esse negócio, já tá vendo que esse inquérito não tem base nenhuma, né? Fazer a denúncia contra Bolsonaro, eles vão aceitar, a gente sabe que vão aceitar, mas não tem lógica nenhuma isso daí. E, de novo, nesse tribunal, nesse STF, o Bolsonaro vai perder tudo. Ninguém tem dúvida disso. Vai perder tudo. Vão conseguir prender Bolsonaro? Vão conseguir prender Bolsonaro na marra, né? Totalmente injusto, sem nenhum motivo. Mas, é o que eu falei para vocês, a direita vai continuar crescendo. A gente vai fazer o próximo presidente, vamos fazer um bom Senado, vamos fazer uma boa Câmara. E, meu amigo, a esquerda não tem saída, não. Em algum momento, essa injustiça que está sendo cometida aqui hoje, que o Bolsonaro está olhando na cara de cada um desses manés aqui que eles estão fazendo as merda lá, essa injustiça vai ser revertida mais adiante. Eles vão ter que pagar pelo crime que eles estão cometendo.